Para gravar, então? Então, a partir de agora, está gravando a aula. E vamos dar uma relembrada rapidinho do que a gente viu aula passada, tá? Então, na semana passada, na segunda e na quarta, a gente falou sobre energia cinética. Então, a energia cinética é a energia do movimento. Toda vez que um objeto tiver movimento, esse objeto ele vai ter energia cinética. Pode ser qualquer objeto, né? E movimento a gente interpreta como velocidade. Se ele tem velocidade, ele está em movimento e, portanto, ele tem energia cinética. Agora a gente vai falar sobre energia potencial. Então, para começar, não existe energia potencial, tá? Beleza? Existem vários tipos de energia potencial e a gente vai estudar os dois que tem mais a ver com o nosso conteúdo aqui do primeiro ano, que é mecânica, que envolve essa parte mecânica, tá? Existe uma energia potencial que é a energia potencial elétrica e ela tem a ver com, por exemplo, a tomada que você coloca os seus equipamentos, né? Que você liga seus equipamentos. No caso da energia potencial elétrica, é ela que é transmitida para os seus equipamentos e aparelhos e faz eles funcionarem, né? Mas aqui, no primeiro ano, a gente vai falar de dois tipos de energia potencial. Então, a primeira, a gente chama de energia potencial gravitacional. Gravitacional. Então, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Eu tenho um objeto aqui que está no chão, beleza? Então, está aqui o meu objeto no chão. Se ele está no chão, a altura dele é zero. O que eu vou fazer com esse objeto é erguer esse objeto. Para que eu possa erguer, eu tenho que aplicar o quê? Eu tenho que aplicar uma força. Quando eu aplicar essa força e erguer esse objeto, essa minha força fez ele subir uma determinada altura. A minha força para erguer esse objeto fez um determinado deslocamento que subiu ele até uma determinada altura. Agora, se a gente lembrar, o que é força aplicada por um certo deslocamento? É trabalho. Então, para subir esse objeto, eu tive que realizar trabalho. Se a gente lembrar da definição de trabalho, trabalho é energia gasta. Então, para subir esse objeto, eu tive que gastar minha energia. Para onde foi parar a energia que eu gastei quando eu subo esse objeto? Ela foi parar dentro do objeto. E essa energia agora a gente chama de energia potencial gravitacional. Tudo bem? Então, o que é a energia potencial gravitacional? É a energia que fica armazenada num objeto quando ele está numa determinada altura. Você vai relacionar com a altura. Tudo bem? Beleza, gente? Equação que define energia potencial gravitacional. Então, a equação é essa daqui. Ó. Escrever grandão, daí eu escrevo depois o que significa. Eu não vou colocar o P de potencial, eu vou colocar só o G de gravitacional. Então, energia potencial gravitacional é dada por mg, h. Ok? Essa equaçãozinha. Se você lembrar, usar a memória aí para lembrar das coisas, você vai lembrar que essa equação a gente já usou. Era a mesma equação do trabalho gerado pela força-peso. E é a mesma coisa, tá? Realmente, é a mesma equação. A energia que eu armazeno no objeto é o trabalho que eu realizei para subir esse objeto lá em cima. Tudo bem, pessoal? Beleza a equação? Eu explico para vocês o porquê que o nome tem o potencial depois, tá? Beleza? Então vamos escrever aqui cada coisa aqui. EG, obviamente. M. O G a gente já sabe, mas eu vou escrever de volta. E o H. Então, o que é o EG? Vou escrever de preto. O EG é a energia gravitacional. Ou energia potencial gravitacional, dá na mesma, né? Energia potencial gravitacional, que a gente mede em joules, como todas as energias. M, massa, a gente mede em quilogramas. G, ficou pequeno aqui, né? O G é a gravidade, que a gente vai considerar na Terra, que sempre vale 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E o que é o H? Vou puxar para cá. Ficou feio, mas não tem problema. O H vai ser a altura que esse objeto está. A altura de 10 metros. Certo? Beleza, pessoal? Pensa que quando você faz um exercício numa academia, basicamente o que você faz é fazer força para deslocar um objeto para cima. Então você gasta energia de acordo com a massa que o objeto tem. Quanto mais massa, mais força você precisa fazer. E quanto mais altura você leva, né? Certo? Pode pensar isso. A maioria dos equipamentos de uma academia envolve você pegar uma massa e elevar ela até uma certa altura. Se você está elevando massa a uma certa altura, você está transmitindo para ela energia. E da onde vem essa energia? Do seu trabalho. Então você gasta sua energia para erguer o objeto.
Bem óbvio, né? Certo, pessoal? Então, essa é a energia potencial gravitacional, relacionada com a altura em que o objeto se encontra e depende da massa. Alguma dúvida sobre energia potencial gravitacional? Hein? Nada? Sem dúvidas, pessoal? Beleza. Então vamos ver o segundo tipo de energia potencial. O segundo tipo de energia potencial é a energia potencial elástica. Então, a gente já aprendeu como calcula deformação de mola, ou de elástico, né, que é a mesma coisa. A ideia da energia potencial elástica é a mesma. Então, pensa o seguinte, olha, eu tenho aqui preso numa parede esse elástico, ou essa mola aqui, né, essa mola. O que eu tenho que fazer para amassar essa mola? Então, para amassar essa mola, deixar ela bem apertadinha aqui, ó, bem comprimida, eu preciso fazer força. E essa minha força desloca essa mola, né, empurra essa mola uma determinada distância, certo? A minha força aplicada por uma certa distância amassa a mola. E a mesma coisa que a gente já tinha discutido. Força por uma determinada distância. O que é isso? Isso é trabalho. Força aplicada por uma certa distância é trabalho. Então, para amassar a mola, eu gasto trabalho. Agora, o que é trabalho? Trabalho é energia. Para onde foi a energia que eu gastei quando eu amasso a mola? Agora, essa energia está armazenada dentro da mola. Certo, gente? A energia está armazenada dentro da mola. Como que a gente chama essa energia armazenada dentro de uma mola? Energia potencial elástica. A equação da energia potencial elástica é assim, ó. Energia potencial elástica é igual. Aqui vai aparecer duas letras que a gente já usou, tá? Que é o K e o X. Aqui vai aparecer um quadrado e aqui embaixo 1/2. Então vamos escrever o que é cada coisa aqui, né? Então, tenho E, tenho o K e tenho o X. Então, o que é o E? O E vai ser a energia elástica. Energia elástica, que é armazenada dentro da mola, né? Certo? Toda energia medida sempre em joules. O que é o K? A gente já usou o K quando a gente falou de força de mola. O K é chamado de constante elástica. Esse K, ele mede a dureza desse material, tudo bem? Quanto mais duro for esse material, mais rígida for a mola, maior vai ser o K. Quanto mais macia ela for, menor é o K, tá? A constante elástica é medida em Newton por metro. Essa é a unidade de medida da constante elástica, Newton por metro. E por fim, o que é o X? O X é o tanto que a mola amassou. Seria essa distância aqui, ó. Veja que a mola tinha esse tamanho e ela encolheu aqui. Então o X seria a deformação. Deformação. E como a deformação é a distância que a mola amassa, a gente mede em metros. É claro que, como a gente fala de deformação, uma distância geralmente pequena, vários exercícios vão usar centímetros, daí tem que lembrar de transformar, né? Não pode esquecer. Pessoal, tranquilo, energia elástica? Alguma dúvida? Hein? Tranquilo, professor. Beleza. Então, olha aqui, eu vou lembrar para vocês o primeiro tipo e vamos revisitar esses dois. Então, a gente tem 3 tipos de energia por enquanto. O primeiro era energia cinética. Energia cinética, energia do movimento. Então, relacionada com o movimento, você vai ter energia cinética sempre que você tiver velocidade. Lembrem que a equação da energia cinética, vou colocar aqui no cantinho, olha, era assim: mv ao quadrado v ao quadrado sobre 2. Então, quando você vai ter energia cinética? Quando tiver velocidade. A energia potencial gravitacional é relacionada com a altura que um objeto está. Altura, então sempre que tiver altura, você vai ter energia potencial gravitacional. E a energia elástica é relacionada com a deformação de um material elástico. Então você vai ter energia elástica sempre que tiver uma mola ou um elástico amassada, né? Se tiver uma mola ou um elástico que não está amassada, não tem energia elástica. Não faz sentido, né, gente? Beleza? É claro que só olhando isso aqui, você já percebe que a elástica é usada menos, né? A gente vai usar menos. Porque é mais difícil eu ter uma situação que tem um elástico do que uma situação que eu tenha altura ou velocidade. Que é muito mais fácil. Eu falei para vocês que ia explicar o porquê que a gente chama de energia potencial.
e por que a cinética não tem potencial. Tá? Então, eu vou precisar lembrar para vocês lá da primeira lei de Newton. Então, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, ela falava que a tendência de um objeto é manter o estado de movimento que ele está. Então, se o objeto está parado, a tendência é ele permanecer parado. Se ele está em movimento, a tendência é ele permanecer em movimento. Tá? Então, pense, se o objeto está parado, a energia cinética dele é zero. Então, a tendência dele é continuar com a energia cinética igual a zero. Se ele está em movimento, a energia cinética dele tem um determinado valor, né? A tendência dele é continuar com a mesma velocidade, não alterar a velocidade. Não alterar a velocidade significa não alterar a energia cinética. Então, quando a gente pega um carro, você acelera o carro chega lá 100 km por hora. Esse carro tem uma certa energia cinética. Se você parar de acelerar, a tendência dele é tentar manter essa energia cinética. É claro que ele vai perdendo e vai freando, porque tem atrito freando ele. Mas se não tivesse força nenhuma, ele nunca perderia essa energia. Ele vai manter essa energia do movimento para sempre, né? Tudo bem? Então, agora, por que essas outras duas têm essa palavra potencial? Quando a gente fala que tem a palavra potencial, significa que o natural é esses objetos gastarem essa energia. A tendência não é eles acumularem, é eles gastarem. Então, energia gravitacional, potencial gravitacional. Se eu pego um objeto aqui, olha, minha borracha, e ergo ela, estão vendo que ela está se aproximando da câmera? No momento em que eu soltar, ela não vai manter essa energia potencial gravitacional. A tendência é que ela caia. Se ela cai, ela diminui a altura. Se ela diminui a altura, ela diminui a energia potencial. Beleza? Então, toda vez que uma energia é potencial, é porque ela tem a tendência de se perder. Olha, se eu soltar, ela cai automaticamente. Beleza? Caindo, ela perde energia potencial gravitacional. Certo? Deixa eu me esticar para cá. Se eu tenho uma mola aqui, ó, eu estico ela. Quando eu estiquei essa mola, eu enchi ela de energia potencial elástica. Se eu soltar, a tendência dela não é manter essa energia. A tendência dela é jogar fora. Então ela encolhe porque ela tem que jogar fora essa energia. Beleza, gente? Por isso que é chamada de energia potencial. Porque ela sempre, naturalmente, tem o potencial de transformar a energia gravitacional e elástica em outro tipo de energia. Certo? Então, se eu esticar, ela não guarda essa energia. Ela tem energia agora, mas no momento que eu solto, ela perde. Entendido? Alguma dúvida? De boinha aí, por que a gente chamou de potencial? E aí, pessoal, tudo certo? Gente, tudo tranquilo? Falem comigo. Tudo de boa, professor. Ok, então. Bom, então peguem a apostila, por favor. Qual página, professor? Página 9. Então vou guardar essa folhinha aqui do lado, tá? Só pra gente dar uma olhadinha em algumas coisas, tá? Então, página 9. Então tá aqui, pessoal. Olha, na página 9, ele vai definir o que é energia potencial. Vejam que tem um desenho aqui de um arco, tá? Num arco de verdade, não é usado um elástico, é usado uma corda. Mas mesmo assim, quando você puxa o arco para depois soltar a flecha, você está armazenando energia potencial elástica. Essa energia potencial é armazenada na curvatura do arco, da madeira que ele é feito, fibra de carbono, sei lá do que é feito, tá? Mas é na curvatura desse material. Ele vai ser deformado e por isso que essa energia é transmitida para a flecha, que daí pode se movimentar, né? Certo? Então, no caso do arco é isso. Virando a página aqui, olha, ele dá um desenho de uma cachoeira. Então, numa cachoeira, a água cai. Por que a água cai? Porque ela tem energia potencial gravitacional da altura e ela cai. Então, toda usina hidrelétrica funciona assim, né? A gente armazena a água alta, então toda aquela barragem lá que serve para segurar a água, ela é armazenada água alta, né? E quando a água cai, a água vai transformar a energia gravitacional da altura em energia cinética do movimento. E esse movimento é que vai movimentar as turbinas, que vai produzir energia elétrica. Beleza? Certo? E vejam que aqui ele define a equação da energia potencial gravitacional. Ele chamou de EPG, energia potencial gravitacional.
Eu chamei só de EG, energia gravitacional, senão fica muito complexo, né? Beleza? Aqui embaixo, olha, a apostila fala sobre energia potencial elástica. Então ele dá aqui a equaçãozinha, né? Beleza? Ele dá o trabalho da força elástica, mas é a mesma coisa, né? Beleza? Virando a página aqui, você tem energia potencial elástica. E ele mostra aqui um estilingue, que daí sim tem um elástico. Quando eu estico, ele armazena energia elástica, e quando eu soltar, transforma essa elástica em cinética do objeto. Beleza? E eu sei que o Bruno vai gostar dessa parte. Aqui embaixo, olha, ele explica como funcionam algumas armas medievais, que todas elas relacionam energia elástica com energia potencial e energia cinética, tá? Então a gente tem aqui quatro armas, e cada uma delas tem uma transformação de energia envolvida. Então, as mais legais é realmente a balista. Então, a primeira, que é a balista, é um arco gigante, tá? Então, quando você pega uma balista e você estica ela, basicamente você enche ela de energia elástica. Quando você soltar, a energia elástica é transferida para a flecha gigante, né? Certo? A catapulta aqui, essa é uma catapulta de torção. É a mesma coisa, tá? Beleza? Você vai girando o negócio ali, tem um eixo horizontal aqui, olha bem, tá meu dedo, que você vai girando e essa parte que parece uma colher gigante, ela vai dobrando. Se ela vai dobrando, você vai armazenando energia potencial elástica. Quando você soltar, ela transforma em energia cinética. Esse trabuco aqui, que é chamado de trebuchet, né, em francês, trebuchet, ele tem um contrapeso grandão. Então, o que você faz? Você ergue esse contrapeso, se eu ergui um peso, enchi ele de energia potencial gravitacional. Quando eu soltar, ele transforma essa energia gravitacional em energia cinética de um outro objeto. E o ariete funciona basicamente da mesma forma, né? O ariete é só um negócio para você bater na parede, tá? Mas você ergue ele, quando soltar ele bate na parede. Transfere energia potencial gravitacional também. Beleza, gente? Qualquer coisa vocês podem ler o textinho aqui sem problema algum, tá? Virando a página, a gente tem aqui, página 12 e 13, são exercícios. Vejam que aqui na página 13 tem organiza as ideias. Ele fala, com base nas imagens abaixo, explica os conceitos de energia potencial gravitacional, cinética e potencial elástica. E em cada desenho você tem uma energia, né? Então, qual energia principal está relacionada com cada imagem? Então, aqui na figura 3, eu tenho um estilingue sendo esticado. Qual a energia principal eu tenho aqui? Então, aqui eu tenho energia elástica, certo? Aqui eu tenho uma pessoa correndo. Bom, se ela está correndo com velocidade, a energia relacionada a ela é energia cinética. E aqui na esquerda, eu tenho uma pessoa que está pulando de paraquedas, tá? Se ela está pulando de paraquedas, tem a ver com altura, então energia gravitacional. Belezinha? Certo, gente? Bom, para a gente encerrar então, a aula de hoje, eu vou, dessas 6 atividades que tem aqui, ó, dá um, que está aqui na página 12, até as 6, que está na página 13, eu vou fazer 2 com vocês, e daí eu vou deixar 2 para vocês resolverem até quarta, tá? Beleza, pessoal? Daí na quarta-feira a gente pode corrigir essas que ficaram, né, as 4 que vai ficar para vocês resolverem, e a gente pode fazer mais algumas, né? Então, pessoal, para começar, eu vou fazer aqui com vocês a número 3. Então, a 1 e a 2 já podem anotar aí que vai ficar para vocês, tá? Não sei se vocês conseguem ver, eu circulei, quando eu circulo é para vocês resolverem, e quando eu faço uma estrelinha é para eu resolver com vocês. Então a 3 eu fiz uma estrelinha aqui que eu vou fazer junto com vocês, tá? Então, vou escrever aqui, questão número 3, da página número 12. Então, página 12, exercício 3. Então acompanhem lá comigo, tá? A questão diz o seguinte: as pirâmides do Egito estão entre as construções mais antigas, mais conhecidas em todo o mundo. Entre outras coisas, pela incrível capacidade de engenharia de um povo com uma tecnologia muito menos desenvolvida do que a que temos hoje. A Grande Pirâmide de Gizé foi a construção humana mais alta por mais de 4.000 anos. Considere que, em média, cada bloco de pedra tenha 2 toneladas. Então, a massa de um bloco é 2 toneladas. A altura é desprezível comparado à da pirâmide. Então, é como se ele fosse um ponto só, né? E que a altura da pirâmide seja de 140 metros. Então, a altura, 140 metros. Adotando G igual a 10, que é o que a gente sempre faz, né? Considerar a gravidade igual a 10.
A energia potencial de um bloco no topo da pirâmide em relação à sua base é D. Então ele quer saber a energia potencial. Vejam que ele falou potencial só. Ele não falou se é potencial gravitacional ou se é potencial elástica. Mas se eu estou falando de altura, é gravitacional ou é elástica? Se falou de altura, é gravitacional, né? Certo? Elástica é quando envolve elásticos ou molas. Então tá aí. O que eu tenho que fazer aqui para começar? Eu tenho que transformar essa massa. Tem que deixar nas unidades corretas. A altura já está em metro, está na unidade correta. Mas a massa está em toneladas. Tem que transformar para a unidade correta. A unidade correta é quilograma. Cada tonelada tem 1.000 quilogramas. Então, 2 toneladas, 2.000 quilogramas. Ok? Pessoal, outra coisa. Como eu tenho que falar a altura, eu tenho que sempre ter uma comparação. Então, aqui está a pirâmide. Ó, vamos desenhar a pirâmide aqui de azul. Então, aqui está a pirâmide. Ele pede para você calcular a energia potencial de um bloco que está no topo em relação à base. Ou seja, eu vou considerar a altura inteira. Certo? Beleza, gente? Sempre tem que ter esse referencial. Se ele pedisse para considerar em relação a esse ponto aqui, por exemplo, daí a altura seria menor. Tranquilo? Vejam que a energia potencial ela pode mudar de valor se a tua base de comparação para medir a altura for diferente. Então vamos calcular, né? Energia potencial gravitacional é dada por mgh. Vamos substituir os valores. Energia potencial gravitacional é igual massa, 2.000. 2.000. G, gravidade. A própria questão pede para usar 10. E a altura, 140. Então tá aí. Vamos multiplicar tudo isso. Energia gravitacional é igual. Aqui, olha, você pode multiplicar só os números, sem os zeros. Então faz 2 vezes 1 vezes 14. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 14, 28. E os zeros é só repetir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então a energia gravitacional é 2.800.000 joules. Essa aqui seria a nossa resposta, escrita por extenso, né? 2.880.000 joules. Se você olhar lá nas respostas, nenhuma delas fala isso, né? Certo? Todas as respostas estão em quilojoules. Para transformar em quilojoules, você vai ter que dividir esse número inteiro por 1.000. Então, se você dividir tudo isso por 1.000, você vai ter como resposta que a energia gravitacional é 2.800. Então, dividir por 1.000 é cortar 3 zeros, né? 2.800 quilojoules. Então, essa é a nossa resposta final. 2.800 quilojoules. Certo, pessoal? Então, de acordo com a apostila, a resposta correta é a letra E. Então, vou pegar lá minha apostila, que resposta correta é a letra E. Fechou? Muito difícil? O que vocês me dizem? Tranquilão a questão? De boa. De boa. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Pessoal, então vejam que a 1 e a 2, elas são bem parecidas na ideia, tá? Na 1 você vai ter que calcular a energia, então é só aplicar a equação. E na 2, ele fala para você a energia e você tem que descobrir a altura. Então é só usar a mesma equação que funciona também. Só mais uma coisinha antes de a gente encerrar. Aqui está em quilojoules. Se você dividir por 1.000 mais uma vez, ok? O resultado ficaria 2,8. E depois do quilo vem o mega. Então você teria 2,8 megajoules, certo? Então também poderia estar assim a resposta, né? 2,8 megajoules. Essa é a energia gravitacional. Então fechou, né, gente? Deixa eu tomar um golinho da minha água. Então vou aproveitar esse momento para fazer chamada. Então, pessoal, chat, escreva o nomezinho de vocês, por favor. Quem tem nome repetido na turma, coloca o nome completo. Quem tem nome único, pode escrever só o nome mesmo. Beleza? Então tá aí. Bom, uma pergunta aqui. Então, para essa pedra sair do chão e subir até o ponto mais alto,
Eu precisei de 2.800 quilojoules. Isso é muita energia ou é pouca energia? É difícil a gente pensar, né? Pensa, 2.800.000 joules. Parece muita energia, tá? Mas, na verdade, o nosso corpo gasta em volta de 8 milhões de joules por dia. Então, se aqui tem 2.800.000, a gente gasta mais energia do que para erguer uma pedra até o ponto mais alto da pirâmide, tá? Só para vocês terem uma noção, né? A pirâmide tem 140 metros, tá? Você pensa num monte de pedra com 140 metros de altura. Lembre que a torre do Beto Carreiro, ela tem 100 metros, beleza? Então a pirâmide é mais alta que a torre do Beto Carreiro. E se você vai no Beto Carreiro, você vê que a torre é gigantesca, né? Então é bem mais alto. Pessoal, fechou essa questão? Certo? Então, olha aqui. Então, para vocês, 1 e 2. E para vocês também, eu vou deixar a 4, que tem esse desenho desse amortecedor bonito aqui, certo? Ok? Então, a número 4. E a 5 também vai ficar para vocês resolverem. 4 e 5. E daí eu vou fazer com vocês aqui a número 6. Então, para vocês ficou a 1, a 2, a 4 e a 5. E eu vou fazer a 6. Então, vamos fazer lá a número 6, que daí faltam... Daí a gente encerra já, né? Então, página 13, exercício número 6. Página Ô, 13, prof, Fala, pode falar. essas questões a gente tem que responder, a gente envia a foto no WhatsApp ou só corrige? Não, eu quero que vocês façam para aprender. Não precisa provar para mim que você está fazendo, tá? Essa é a ideia. Beleza? Confiança, gente. Confio que vocês vão tentar fazer mesmo. Certo? Daí na quarta a gente corrige todas elas e faz mais algumas para encerrar essa parte, né? Certo? Então vamos lá, 13, número 6. Então vou fazer assim, então eu posso ler aqui embaixo. Então a questão diz o seguinte, ó. Na ilustração a seguir, uma mola helicoidal. Helicoidal significa em forma de hélice, tá? Então seria uma mola igual essa que eu tenho aqui, ó. Isso é uma mola helicoidal, beleza? Porque olha, ela vai formando uma hélice, né? Isso é uma mola helicoidal. Mola que não seja helicoidal pode ser uma barra mesmo, tá? Tipo, pensa no arco do arco e flecha. O arco funciona como uma mola, não é helicoidal, ele não tem forma de hélice, tá? Então, na figura a seguir, uma mola helicoidal foi inicialmente presa a um suporte por uma de suas extremidades, que é aqui a figurinha antes, né? Ele está preso no suporte. Depois, um corpo de massa igual a 320 gramas foi preso à extremidade livre da mola. Daí na segunda figura aqui, olha, foi preso um objeto na ponta e a mola esticou. Com base nas informações, determine o que se pede. Daí na letra a constante elástica da mola. Então, com base nisso daqui, vamos tirar algumas informações, tá? Eu vou chamar de L. O comprimento inicial da mola era 10 centímetros. Quando eu penduro o negócio nela, o comprimento final da mola é de 18 centímetros. Mas lembre, o comprimento da mola não é importante. O que importa para a gente é o que a gente chama de deformação, que é o X. Qual é a deformação da mola? Se ela tinha 10 e aumentou para 18, ela aumentou quanto? 8. 8 centímetros. Então, 8 centímetros é a deformação dessa mola. Como está em centímetros, eu já vou transformar, tá? Então, 8 dividido por 100, né? O cent significa dividir por 100, significa 0,08 metros. Essa é a deformação da mola. Beleza? Nessa mola, eu pendurei um objeto que tem uma massa de 320 gramas. Então, uma massa 320 gramas. Só que está em gramas, eu tenho que transformar para quilogramas. Então, 320 gramas, eu vou ter que dividir por 1.000 para transformar em quilogramas. Isso vai dar 0,32 quilogramas. Ok? Vou desenhar na própria apostila agora, hein? Vejam que quando esse objeto estiver parado, então eu coloquei o objeto pendurado na mola, ele esticou. O que tem nessa mola? Eu tenho o peso do objeto puxando para baixo e a mola puxando para cima. Força da mola, vou chamar de FM. Como esse objeto ficou parado, quer dizer que essas duas forças são iguais. Então a força que a mola está recebendo é o peso que o objeto tem. Eu vou escrever assim, ó. A força que a mola recebe é igual ao peso.
Beleza, gente? Certo? E agora, aqui, eu vou ter que substituir duas equações, né? Como eu preciso primeiro calcular qual é o peso. Qual que é a equação do peso? Lembra que peso é igual a massa vezes gravidade? Então, no lugar do peso, eu posso colocar massa vezes gravidade. Ou seja, a força mola é a massa do objeto, 0,32, multiplicado pela gravidade. A questão não fala gravidade em lugar nenhum da questão, beleza? Como não fala nada, a gente vai considerar que a gravidade é 10. E dessa forma, a força da mola, 0,32 vezes 10 é 3,2. 3,2 newtons. Ah, esqueci de colocar que a gente está fazendo a letra A, né? Então, 3,2 newtons. Essa é a força que a mola está fazendo. Agora eu vou pegar a equação da força de mola que a gente viu no bimestre passado. A equação da força de mola era K vezes X. Era só isso. K vezes X. Qual é a força da mola? 3,2. Qual é o K? É o que a questão está pedindo, né? Letra A está pedindo a constante elástica da mola em Newton por metro. Então eu quero saber o K. E quanto vale o X? O X é a deformação. E a deformação está aqui, ó, 0,08 metros. O 0,08 que está multiplicando vai passar dividindo. E se eu fizer essa divisão, né? Certo? Vai dar 40. 3,2 dividido por 0,08 vai dar 40. Vejam que a força era Newton e 0,08 metro, ou seja, Newton dividido por metro. Newton por metro. Esse é o resultado da letra A. Molezinha, pessoal? Certo? Essa questão aqui não tem nada a ver com energia, né? Vejo que essa questão é uma questão de dinâmica, de força, que a gente viu no segundo bimestre, né? Certo? Mas vamos para a letra B agora. E a letra B pergunta o seguinte: a energia potencial gravitacional armazenada pela mola. Então, como calcula energia potencial gravitacional? Não. Olha, tá errado mesmo. Coisa. Ele está pedindo energia potencial gravitacional armazenada pela mola. Mola não armazena energia potencial gravitacional. Mola armazena energia potencial elástica. Certo, gente? Beleza? Então a questão está errada. A de vocês está escrito energia potencial gravitacional também? Sim, professor. Então, ops. Olha, vocês sabem que a minha apostila tem respostas, né? Está escrito de azul aqui, bem fraquinho, acho que nem aparece para vocês. Mas na continha aqui, a questão resolveu energia potencial elástica e não gravitacional. Então risca e coloca elástica. É elástica que a gente vai calcular, não gravitacional. Né? Envolve a altura, mas eu não sei qual é a massa da mola, então não faz sentido. Então a gente vai calcular energia potencial elástica, que é dado por Kx ao quadrado sobre 2. Então vamos descobrir aqui. Quanto vale o K? Está aqui embaixo, 40. Quanto vale o X? O X é 0,08 ao quadrado e tudo isso dividido por 2. A gente já fez algumas equações assim, eu vou separar aqui no meio, beleza? Daí ficaria assim, ó. 40 dividido por 2, 20. 0,08 ao quadrado. Resultado dá tão pequeno que minha calculadora já deu o resultado em notação científica. 0,0064. Se eu multiplicar esse valorzinho por 20, eu chego na energia armazenada, que é 0,128 joules. Então essa foi a energia armazenada dentro dessa mola. Tá? 0,128 joules. Esse é o nosso resultado final. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Fechou? Tudo certo, pessoal? Tranquilo, prof. Belezinha. Pessoal, então aí, eu fiz com vocês uma questão de energia potencial gravitacional, a da pirâmide, e agora eu fiz uma questão em que no final das contas a gente tem que calcular a energia potencial elástica, tá? Eu deixei duas de cada para vocês. Então, a 1 e a 2 é de energia gravitacional, e a 4, que está aqui,
a 4 e a 5 sobre energia potencial elástica. Na 4, sem calcular energia. Na 5, ele fala energia, pede para você calcular a deformação. Mesma coisa, tá? Beleza? Então, pessoal, ficou essas questões para vocês resolverem em casa. Como se vocês pudessem ir para outro lugar, né? A 1, a 2, a 4 e a 5. Tudo bem? Todo mundo respondeu a chamada? Então é isso, gente. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certinho? Tudo certo? Beleza, então. Então é isso, pessoal. Então até quarta-feira. Vou parar de gravar.